Graças a Deus pela maravilhosa e incomparável graça de Jesus. Quero agradecer aos irmãos que no primeiro culto ouviram o pedido de oração pelo meu filho José. Agradeço o reverendo por ter comunicado à igreja. José sofreu uma queda hoje enquanto eu abotoava a gravata e ele de ano escovava o dente. Ele caiu com a cabeça no chão, assustou a gente porque ficou desfalecido, começou a vomitar, ficamos preocupados. Tudo acontece na hora do culto, né? Mas está tudo bem, já está aqui na igreja batendo palminha, foi só um susto. Não porque não foi grave, mas porque o Senhor está conosco. E essa presença de Deus conosco é maravilhosa. É uma maravilhosa graça nas grandes, nas médias e nas pequenas coisas. O Senhor faz milagres, dos mais mirabolantes que a gente pode imaginar, mas também dos mais pequenos, do dia a dia. E eu quero falar com você sobre milagre, nessa manhã propícia, onde o Senhor, logo pelas primeiras horas do dia, nos fez ser protagonistas de um momento como esse. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 14, por gentileza. Nós vamos ler o texto que Jesus anda por sobre o mar, versículo 22 em diante. Enquanto você abre, eu recebi um recadinho dizendo que as camisetas que o Renan anunciou aqui, elas ficarão disponíveis na livraria da igreja. Então, se você, de repente, não veio pronto para adquirir uma das camisetas da campanha do Lar Minas Schleder, você poderá adquiri-la mais tarde, porque elas estarão ali disponíveis para você. Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 22 em diante. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritavam. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Verdadeiramente, Cristo maravilhoso, tu és o Filho de Deus que está aqui entre nós. A tua palavra, ela torna ainda mais notória a tua presença, porque a palavra é viva. Ela narra um episódio do passado, mas ela continua lançando luz aos episódios do presente, do teu socorro presente na tribulação, da maneira toda soberana com a qual o Senhor lida com as adversidades da nossa vida, com o nosso medo, com as nossas angústias, nos lembrando que tu tens tudo sob o teu controle. Fala conosco nessa manhã, ó Deus, a partir dessa verdade maravilhosa
da tua soberania na nossa vida. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Jesus tinha acabado de fazer algo incrível. Uma multidão faminta que o seguia, estava diante dos seus olhos, dos olhos dos seus discípulos, talvez ali já na margem do mar da Galileia, ou do lago de Tiberíades, aquela região ali de Cafarnaum, onde Jesus viveu boa parte do seu tempo, onde chamou seus discípulos, enfim, uma região bastante visitada por Jesus. E Jesus, ele faz algo incrível. Ele de 5 pães e 2 peixes, ele multiplica aquilo lá de modo abundante, de modo que toda a multidão se satisfez e ainda sobraram. A multidão faminta não estava mais faminta, mas Jesus estava cansado. O texto que narra isso um pouco antes diz que Jesus estava cansado. Mas o cansaço de Jesus não parou Jesus. Não fez com que Jesus deixasse de olhar para a multidão faminta. O cansaço de Jesus não fez com que Jesus não olhasse para os corações aterrorizados naquele momento, toda a sorte de tormentos, e ele faz aquilo. E depois de fazer isso, depois que todo mundo estava já alimentado, aí Jesus retoma então a sua agenda, e a sua agenda era uma só: ficar sozinho, descansar um pouco. E Jesus então despede seus discípulos e diz: vocês podem ir na frente, eu vou depois. Os discípulos conheciam aquele mar, aquela região. O apóstolo Pedro, especialmente, numa outra hipótese, ele diz: eu conheço esse lugar, eu cresci aqui. E os discípulos entraram no barco e foram, e experientes que eram, se depararam com uma tempestade e atestaram que era uma tempestade forte, uma grande tormenta. Talvez o medo tomasse conta daqueles pescadores experientes, discípulos de Jesus, a ponto de que quando viram Jesus caminhando até eles, pensaram que era um fantasma. O medo faz a gente ver coisa que não existe. O medo faz a gente ter sensação que não existe. Hoje pela manhã eu tive muito medo, eu senti muita coisa que não estava acontecendo. Você deve ter passado por isso já na sua vida. A gente fica atormentado pelo medo. E acontece algo incrível, mais um milagre. As leis da natureza foram totalmente confrontadas ali. Ele vem andando sobre as águas, como se caminhasse no piso firme. E como se não bastasse Jesus andar sobre as águas, Jesus faz um ser humano andar sobre as águas. Para demonstrar que as leis da física não estão só submetidas ao eterno, mas a todo aquele que tem fé. Todo aquele que tem fé. Todo aquele que é ousado diante da presença do eterno, ele pode se perceber confrontando as leis da natureza, vivendo experiências que ele vai olhar e falar assim: não é possível. Foi o que aconteceu com Pedro. Mas novamente o medo toma conta, ele começa a submergir, e prontamente é socorrido por Jesus, e ambos vão até o barco. E então uma exclamação. Eu quero começar argumentando do final do texto. Os discípulos, quando viram toda aquela cena, só podiam dizer algo, só podiam dizer isso que resumiria todo o seu sentimento: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Ninguém
há como Ele. E para que a gente possa viver milagres na nossa vida, essa é a primeira grande argumentação ou conclusão, melhor dizendo, que nós precisamos ter firme no nosso coração. Nós estamos falando de Deus, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que tem cada uma célula do nosso corpo desenhada pela própria mão, de acordo com o Salmo 139, e que escreveu cada um dos nossos dias quando nenhum deles estava escrito, e mais determinou o que aconteceu na vida de cada um de nós de modo soberano e perfeito, de tal maneira que faz com que situações das mais terríveis se transformem no testemunho e no aprendizado de experiências das mais incríveis. É Deus. E eu quero começar dizendo para você que se isso não está claro para você, você está perdendo tempo na sua vida, vindo ao culto, vindo à igreja, orando, dizimando, seja o que você estiver chamando de vida cristã. Se no seu coração ainda não está claro que o Cristo que nós adoramos aqui é verdadeiramente o Filho de Deus, você pode estar fazendo qualquer coisa, mas você ainda não desfruta da comunhão e não participa da vida do eterno na sua vida. Porque somente aqueles que têm essa convicção é que ao se perceberem expostos às adversidades, são capazes de interpretá-las à luz da palavra e, mais do que isso, de serem visitados pela palavra agora viva, presente, atuante, ainda que seja confrontando todas as regras da existência no cosmos. O sol para, a sarça arde, pega fogo e não queima, a sombra retrocede, o morto de 4 dias vem para fora, o mar se acalma com apenas um. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse diante de quem nós estamos nessa manhã? Esse texto traz lições importantes para nós a respeito dos milagres. Porque quando nós nos deparamos com alguma situação onde somente um milagre resolve, me parece que a nossa atenção fica toda voltada para o sobrenatural. A gente fica atento a qualquer movimento em volta de nós que confronte a natureza, né? Se eu estou orando, por exemplo, por uma cura, cada vez que eu pego o envelope de um exame nas mãos, eu espero abrir o exame e brotar uma luz do envelope dizendo: está tudo curado. A gente fica esperando alguma coisa, a gente vai lá no banco, quando a gente está endividado, passa o cartão e espera que venha dinheiro do nada. A gente fica assim. E é natural que fiquemos, porque nós oramos para sermos surpreendidos por Deus. Nós clamamos para que Deus venha numa situação onde a lógica já não faz sentido, onde a razão já não responde. Mas o problema, às vezes, é que nós acabamos por fechar os nossos olhos e não perceber como a situação vai se construindo através de ações tão simples e que vão, de repente, serem interpretadas como: não, isso é um milagre. Isso é um milagre. E a primeira delas é que Jesus, e nós estamos falando de Deus, né? Não vamos perder isso de foco. Jesus, ele não só, é meio estranho falar isso,
especialmente pelo verbo que a gente encontra no versículo 22, compeliu, dá a ideia de que falou, olha, vai, eu estou mandando, meio que quase que uma obrigação, né? Quase que uma ordem. E aí a pergunta que a gente sempre faz, mas será que Deus não sabia que estava por vir uma tempestade? Você já se deparou com alguma situação como essa, que você pega e fala assim, mas, Deus, mas eu orei tanto para que ficasse tudo certo, eu preparei tudo, poxa vida, se o senhor já sabia que ia chover, que ia vir uma tempestade, por que o senhor me deixou ali fazendo tudo aquilo? Talvez essa fosse a argumentação de alguns dos discípulos. Jesus, hein? Jesus danado, sabendo que tem a tempestade, manda a gente justamente vir em encontro com ela. Poxa, obrigado, hein? Você já fez isso alguma vez, em alguma oração? Talvez não desse jeito, mas lá dentro a gente faz, né? Lá dentro a gente olha e fala assim, Deus, você podia me aliviar, né? Mas quando Jesus compele os discípulos, Ele está querendo, desde já, ensinar os discípulos a primeira grande lição. Porque quando Jesus despede os discípulos, a primeira coisa que Ele faz é buscar a Deus. Ele para a sua agenda. Versículo 23 diz, e despedidos os discípulos do 22, as multidões, parou tudo. Diz o texto, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde estava ele só. Porque a primeira grande lição que nós precisamos aprender é que milagres acontecem quando a gente começa a orar. Milagres acontecem quando a gente começa a orar. Nós menosprezamos o poder da oração. Nós transformamos a oração num exercício litúrgico. Agora é hora de fazer a oração de invocação. Agora é hora de fazer a oração de contrição. O Pai Nosso. Vão rezar um Pai Nosso aqui. Ter uma oração de gratidão no final. A benção. Isso aqui é oração para nós. Ou então aquela oração trivial. A oração do bom dia e a oração do boa noite. Bom dia, Jesus. Obrigado por esse dia. Amém. À noite, obrigado, Jesus, porque deu tudo certo. Amém. E os mais crentes um pouquinho, quando vai comer também agradece. E às vezes a nossa oração se resume a isso. E nós não entendemos nada sobre oração. Porque a oração, antes de ser traduzida em palavras, Mateus no capítulo 6, quando ele fala sobre oração, ele fala sobre jejuar, ele fala sobre dar esmolas, mas quando ele fala sobre como se deve orar, voltando algumas páginas, capítulo 6, versículo 5, ele diz assim, quando orares, preste atenção nesse texto, talvez seja libertador para você. Quando orares, não sejam como os hipócritas, porque gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos. Esse pessoal que faz essas orações litúrgicas aí, com palavras bonitas e essa exibição toda, né? Olha, não sejam assim, porque eles querem ser vistos dos homens. Em verdade, no dia que eles já receberam a sua recompensa. Esse tipo de oração, Deus responde assim, tá bom, vai, amém. Tu, porém, quando ele fala tu, porém, ele está dizendo assim, vem, chega mais. Olha aqui, deixa eu te ensinar. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E note, preste bastante atenção no verbo que aparece agora. E teu pai que vê em secreto, te recompensará. Olha, eu entendo que orar pressupõe falar, pressupõe ouvir, uma conversa. Mas Jesus não usa o verbo falar e ouvir quando ele define oração. Ele está dizendo aqui, oração não é o que você fala.
nem o que você ouve. Oração é como você está diante de Deus, porque você fala em secreto e o teu Pai que vê em secreto te recompensa. Logo, não é falar nem ouvir, é estar. É expor-se diante de Deus, dizendo: Senhor, eu não consigo traduzir em palavras, mas cá estou eu e tu me enxergas por dentro e por fora, tu me sondas. Eu não tenho palavra para descrever o que eu estou sentindo, mas cá estou eu, Senhor. Ou talvez aquelas pouquíssimas palavras que no outro texto Jesus usa como parábola para exemplificar: dois homens que oravam, um fariseu e um publicano. Enquanto o fariseu proferia justamente essas palavras bonitas, dizendo: Senhor, eu não sou como os demais. Senhor, eu sou membro da igreja presbiteriana de Curitiba há 30, 40, 50, 90, 250 anos. Eu sou, Pai, dizimista. Eu sou tudo isso aí que a gente roga a nosso favor. Enquanto o outro estava lá assim: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, eu sou miserável, Senhor. Eu não sei nem falar. E Jesus no final diz: qual dos dois saiu dali justificado? Qual oração foi vista? Você já sabe a resposta. E Jesus, ele sobe ao monte para estar com Deus. Ele se apresenta diante de Deus. Porque a companhia de Deus, do Espírito Santo, a companhia do Eterno, é um negócio que nos prende. Quando Pedro, Tiago e João foram convidados por Jesus para ir nesse monte de oração, que de vez em quando ele ia, como que, isso não está na Bíblia, é darwinismo, mas como se pergunta, se faz assim: deixa a gente ir com o Senhor no monte uma hora dessa? Aí Jesus falou: tá bom, vamos lá. E Jesus chamou eles, e quando chegaram lá, você lembra o que aconteceu? Jesus transfigurou na presença deles. Eles ficaram assim, estagnados. E a reação deles foi a seguinte: vamos construir uma tenda aqui. Senhor, Moisés, seja lá quem for esse povo que está aí junto, se é anjo, eu não sei, não estou nem um pouco preocupado. Eu sei que esse lugar, essa presença do Senhor, eu não quero sair daqui nunca mais na minha vida. Nós até dividimos uma tendazinha, nós dormimos assim apertadinho, mas eu não quero sair daqui nunca mais na minha vida. Porque quando a gente se depara com a presença de Deus, toda tempestade se acalma no instante. Tudo passa. Porque a paz que excede todo entendimento não é a ausência de problemas, nem de guerra, nem de tormento, mas é a presença de Deus. É a paz que uma pessoa que está no leito de morte encontra. É a pessoa que está diante da mais terrível adversidade, mas tem no coração a convicção da presença de Deus. E ele diz: eu estou em paz. Eu estou em paz. Mas tudo isso a gente só consegue numa vida de oração, estando com Deus, priorizando isso, reservando um cantinho. Entra no seu quarto, fecha a porta. Não é o tempo que você passa, porque também não é, o texto vai dizendo, quando você for orar, não fica ali com vãs repetições. Tem gente que acha que tem que orar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas por dia, 24 horas por dia, para ser ouvido por Jesus. Às vezes a gente não tem tempo para orar nessa dinâmica, mas o Senhor nos vê. O Senhor nos vê. Jesus estava orando e quem ora reconhece, consegue diagnosticar de modo mais claro a dificuldade, a luta. Ninguém precisou mandar uma notícia para Jesus. Ele estava orando, de repente o vento deve ter vindo mais forte assim. Aí ele, opa, eu acho que o pessoal está em perigo. Aí ele rasga o paletó, parece um SJC, Super Jesus Cristo, uma capa, né? Ou então ele pega um martelo do trovão, ou seja, um escudo com a estrela, fica verde.
vingador. E ele vai. Não. Acho que não foi assim. Isso é coisa nossa. Jesus não precisa disso. Ele sai como quem sai andando pela praia e areia e água são a mesma coisa. Para Jesus, areia e água é a mesma coisa. Para Jesus, o racional e o irracional são a mesma coisa. Não tem essa. E ele vai. E aí a gente acha que esse foi o milagre. A gente acha que o milagre foi Jesus ter andado sobre as águas. Mas note o texto. Jesus vai andando sobre as águas. É um fantasma. Não, não é um fantasma não, gente. É Jesus. Onde é que está o milagre aqui? Jesus diz, não temais, sou eu. Aí o Pedro, assim como eu e você, começa a pedir provas. Senhor, se és tu, que aquele irmão do último banco lá no fundo coce a orelha esquerda agora. Opa! Se és tu, Senhor, que nesse exato momento o Senhor faça com que essa tela pisque 3 vezes. E a gente fica assim. Se és tu, Senhor, que eu vá até aí. O grande problema dessas brincadeiras é que Deus nos leva a sério. Diferente da gente. Porque Deus não tem mistério, Deus não tem segredo com ninguém. Deus não fica brincando de coisas sobrenaturais, jogando com a nossa história. Não é, o Deus da Bíblia não é esse jogador que faz a gente marionete. Ele não faz isso, ele fala assim, pois venha Pedro, qual que é o problema? E Pedro foi. E aí a gente percebe a segunda grande lição. Quando Pedro se dá conta do... E note uma coisa, aqui, Pedro, ele teve coragem de obedecer uma voz que veio contra, preste bastante atenção, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração nisso aqui. Pedro não duvidou ao se deparar com o sobrenatural. Quando todo mundo achou que era um fantasma, ele falou, então se é o Senhor, que eu vá. E ele foi. Eu não conheço mais ninguém, humanamente falando, senão Jesus e Pedro, que tem andado sobre as águas, sem prancha de stand-up, prancha de surf, sem barco, sem bote, não, andar pé na água mesmo. Não conheço. Tudo bem. Mas o que causou medo em Pedro? Não foi, o sobrenatural não causou medo, mas quando ele olhou de lado e ele viu aquilo que é natural... O que botou medo em Pedro? As ondas, o vento, aquilo que ele já estava avistando do barco, mas agora ele se viu no meio daquele negócio. E aí vem a segunda grande lição, porque quem espera um milagre tem que estar pronto para socorrer o aflito. Quem pede por milagre tem que estar pronto para ser resposta ao milagre. Quem ora tem que estar pronto para ser resposta da própria oração. Quem ora pedindo tem que ter o coração disposto a dar. Quem ora pelo missionário do outro lado do mundo tem que ter o coração pronto para partir. Eis-me aqui, Senhor. Quem ora por cura tem que estar pronto a passar uma noite cuidando do enfermo, cuidando de uma família. Tem que estar pronto. Porque Jesus, quando viu Pedro afundando, Jesus não olhou para ele e falou assim, mas você é um jaguara mesmo, né? Mas você é um sem vergonha. Metida besta. Desculpa, mas às vezes a gente pensa que Jesus nos trata assim. Mas aquilo não era momento para falar essas coisas. Era momento para socorrer. O homem estava com medo. E Jesus acolhe, abraça o Pedro. Olha, você quer saber o que é melhor do que andar sobre as águas? É andar sobre as águas no colo de Jesus. Às vezes você não vai estar com o pezinho na água. Quem vai andar na água é ele, mas você vai estar no colo dele. Você nem vai perceber. Os dois subiram ambos para o barco. E quando eles sobem no barco, diz o versículo 32,
cessou o vento, calmou a tempestade, porque o Eterno, o Todo-Poderoso, está no barco, como diz aquela velha e antiga canção: com Cristo no meu barco tudo vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no meu barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Quando nós chegamos no Pequeno Príncipe hoje, eu vim lá de casa, no Atuba, até o Pequeno Príncipe, com o pisca-alerta do carro ligado, Zezinho esquisito no colo da Lidiane atrás, avançando, sinal vermelho. Nessa hora parou tudo. Você que é pai sabe o que eu estou falando. E eu vim num fogo só. Entrei no Pequeno Príncipe, dei com a parada do carro, a Lidiane já abriu a porta, já saiu. Não sabia se o Zezinho estava, não estava. E aí ela já entrou para triagem, eu fiz ali o negócio ali do cadastro. E a Isabela assim: papai, o que está acontecendo, papai? O que está acontecendo, papai? Papai, o Zé está bem, papai, vamos, papai, a gente não vai na igreja? E eu falando: filha, pelo amor de Deus, calma, está tudo bem, mas não está nada. E aquela coisa toda. E eu falei: filha, eu vou ali parar o carro. Eu falei: eu vou com você. Falei: claro que vai comigo, vai ficar sozinha. E pus ela no carro, saí do pequeno. Sabe, eu estou narrando desse jeito porque era esse o espírito. E quando eu saí, eu parei o carro. Eu abri a porta, tinha um andarilho na porta do carro. Pareceu um andarilho ali. E eu já imaginei, esse homem já veio pedir, né? Falei: que hora para pedir, né? E a hora que eu saí do carro assim, tirando a Isabela, eu não falei com ele. E a hora que eu acabei de tirar a Isabela do lado assim, ele pôs a mão no meu ombro. E ele pôs a mão no meu ombro e disse: está tudo bem. Fica tranquilo, pai. Vai ficar tudo bem. E eu me virei, olhei para ele. E ele deu uma piscadinha assim: vai lá, vai ficar tudo bem. Eu peguei a Isabela, eu acho que eu não assimilei muito bem. Eu entrei no hospital. E de repente aquela cena que estava atormentando, ela começou a baixar. O José começou a sorrir. Ele começou a bater palminha. A médica examinou. Ele sorriu para a médica. Falou: pai, vamos fazer aqui um raio-x. A gente só ter certeza que está tudo bem. Tá bom, não tem que fazer uma tomografia. Falou: tomografia não, pode ser mais prejudicial se não aconteceu nada do que vamos fazer um raio-x. Vamos fazer um raio-x. Voltamos. Estava tudo certinho. Ela falou: é só observar. Vai para casa, está tudo bem. Só que quando aquela porta automática, quando nós pisamos na porta, ela se abriu, a Isabela falou: papai, o José está bem? Eu falei: tá. Falou: então eu vou orar. Foi quando eu entendi. E a Isabela simplesmente disse: papai do céu, obrigado, porque o Senhor falou que ia ficar tudo bem. Aí eu entendi que às vezes o Senhor manda andarilhos, seja sobre as águas ou não. Ele manda andarilhos para nos carregar no colo e dizer: não temas, sou eu. Eu não sei contar você, mas pouco me importa se era um andarilho de DNA humano ou se era um andarilho de DNA espiritual, ou ainda um andarilho de DNA hipostático. Aquele que tem o DNA humano e divino ao mesmo tempo. Pouco me importa. Mas naquele momento só veio uma fala ao meu coração: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E eu quero encorajar você nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Tomara que o seu filho não caia da cama. Mas talvez você esteja padecendo de coisa muito mais grave do que isso. Talvez seu coração esteja atribulado. Ore. Ore. Eu não consegui encontrar palavras enquanto eu avançava os sinais, e com meu filho eu só falava: Deus me ajuda, Deus me ajuda, me ajuda, me ajuda. Era a única coisa que saía.
Não tem palavra, mas apresente-se diante de Deus. Apresente-se diante dele, como Jesus fez. E quando você vê um necessitado, não vire as costas. Como Jesus não virou as costas para Pedro, quando ele mais precisou, ele pegou Pedro no colo. De modo que o que você precisa não é mais importante do que quem está do lado do seu precisa. E você pode ser surpreendido que ao socorrer quem está do seu lado, Deus te socorre. E quando você menos se der conta, você já andou sobre as águas, você já andou no colo de Jesus, a tempestade já parou, e um milagre mais importante que você achava que era o sobrenatural, vem numa constatação tão natural, de que simplesmente aquele que anda conosco é o Filho de Deus, aquele para quem nada é impossível. Mas são em ações simples do cotidiano que o milagre acontece. Simples. Primeiramente, dispondo-se a orar. Segundo lugar, pronto para socorrer. E terceiro lugar, confiando irrevogavelmente, e até mesmo, entre aspas, confiando cegamente naquele que tem autoridade para calar o vento, para fazer das águas terra firme, para socorrer um amedrontado no colo. Esteja pronto para testemunhar. Confie naquele que é verdadeiramente Filho de Deus. Não estabeleça métodos. Deus pode surpreender você. Eu não sei como é que está a sua vida nessa manhã, mas hoje eu precisei de um milagre. Talvez os mais céticos vão dizer isso é coisa de pai apavorado. Não tem problema. Não tem problema. Quem viveu o milagre foi eu e a minha esposa, a minha família. Talvez eu olhe para você e diga assim, não, que você está vivendo e está tudo tranquilo, mas você que está vivendo, você sabe que você precisa de um milagre para enxergar isso. E se você está vivendo essa situação, eu quero terminar esse culto convidando você para vir aqui. Nós queremos orar por você também. A Bíblia diz para a gente lá em Tiago, que se tem alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, faça oração. E a oração é poderosa. E nós estamos pregando isso, não adianta só a gente pregar, a gente tem que exercitar essa fé. Então, se tem alguém aqui que queira receber uma oração, nós vamos terminar esse culto orando por você, pela sua casa, pela sua família. Quero convidar você a sair do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero convidar os presbíteros que estão presentes, se puderem estender as mãos, onde você está mesmo, estenda as mãos, pastores, estou vendo o reverendo Roberto ali, não sei se não enxergo mais outro pastor, mas fique de pé no seu lugar, estenda as mãos assim para quem está perto de você, ore por quem está aí em volta, e se você quiser, venha até aqui na frente. Quem sabe nessa manhã o Senhor pode surpreender você, o Senhor pode se revelar para você, como aquele que anda sobre as águas, aquele que carrega a gente no colo. Deus está presente nesse lugar, queridos. O Espírito de Deus é consolador, o Espírito de Deus é encorajador, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto nós possamos imaginar. Ele pode nos surpreender nessa manhã. Senhor nosso Deus, Deus que acalma a tempestade, Deus que anda sobre as águas, Deus que se revela até mesmo através de um maltrapilho, um andarilho. Deus Todo-Poderoso, Tu estás neste lugar, nesta manhã. E a Tua presença viva e poderosa, Senhor, é o que dá sentido para esse encontro. É o que faz do nosso sentimento a fé convicta de que o Senhor pode todas as coisas. Portanto, Senhor, nós oramos em nome de Jesus pelo Teu povo aqui nesta manhã. Ó Deus, nós clamamos pelos milagres do Senhor, dos mais pequenos, aqueles mais absurdos, não importa. O milagre maior já está sendo feito, é a Tua presença nesse lugar. A comunhão de pecadores com um Deus santo e verdadeiro. Esse milagre, ó Deus, é o maior de todos. E nós, por cremos na salvação, por cremos na redenção, nós cremos em qualquer outra coisa, porque o que era impossível aos homens foi possível a Ti, de tal maneira que não há nenhuma causa nessa manhã aqui diante de Ti que seja impossível.
Ó Deus, socorre-nos nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, opera nessa manhã, ó Deus, milagres. Traz cura, ó Deus, sobre os teus filhos. Em nome de Jesus, traz, ó Deus, respostas às orações que estão, assim, ainda não respondidas. Traz esperança para aquele que está abatido, Senhor. Abre os olhos daquele que não consegue enxergar diante do nariz, que tu estás aí. Deus, em nome de Jesus, faça um milagre. Nós cremos, ó Deus, no teu poder. E que haja também, ó Deus, testemunho no meio do teu povo. Que ao receber o milagre, teu povo possa abrir os olhos e dizer verdadeiramente, ele é filho de Deus. Ele mudou a minha história. Que haja testemunho aqui, Senhor, para que outras pessoas possam saber que há um Deus que anda sobre as águas. Que há um Deus que nos carrega nos braços, que intercede por nós. Que é verdadeiramente filho de Deus. Em nome de Jesus. Dê um abraço quem está perto de você aí, diga, vamos viver o milagre, meu irmão. Vamos viver o milagre de Jesus na nossa vida, em nome de Jesus.